Salve, salve, família da CodeCon Dev. Muito boa tarde e boas-vindas. Eu sou a Cíntia Zanoni, sou Cloud Advocate na Microsoft, fundadora da Allmakers Code, e hoje eu estou aqui novamente na CodeCon, junto aqui com o Lucas, que é nosso intérprete de Libras e que está nos ajudando a tornar o nosso conteúdo cada vez mais acessível. Muito obrigado, Lucas, pela sua ajuda aqui hoje. E junto comigo, logo, logo eu já vou passar a palavra para eles, mas nós temos aqui dois super convidados para falar sobre um tema que, ó, bate forte o coração aqui quando a gente fala sobre open source, sobre projetos, né, sobre comunidades. E esses dois caras aqui são praticamente aqui, eu acho que são aqui, ó, a herança dessa comunidade, estão construindo, né, um legado aí muito importante aqui no Brasil e também internacionalmente, né, no que diz respeito aí a projetos, enfim, né, toda essa movimentação, e a gente vai bater um papo aqui hoje sobre isso, sobre a carreira deles, sobre como que isso impactou aí no dia a dia, não só profissionalmente para eles enquanto profissionais ou empreendedores, mas também o quanto que isso aí contaminou o restante da comunidade, fez o nosso ecossistema aqui do Brasil crescer cada vez mais. E antes de começar, eu quero me autodescrever. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelo preto, estou utilizando hoje uma camiseta preta que tem aqui um dinossauro roxo desenhado, que é aqui um dinossauro que ele é muito importante para mim, que é uma camiseta da Mozilla, que foi uma das primeiras projetos e comunidades de open source que eu tive a oportunidade de participar. Então, vim aqui em homenagem a esse painel, eu vim aqui com a minha camisetinha, tá velhinha, mas ela está aqui marcando presença. E estou aqui num fundo escuro, tá? Com algumas luzes aqui para conseguir aparecer no cenário para vocês. E antes de convidar os meus convidados aqui, o pessoal, para se apresentar, eu tenho alguns recadinhos, né? Fiquem ligados aqui durante todo o painel, porque a gente vai ter, né, os nossos aí famigerados codes, né, aí da galera que gosta de ganhar prêmios. Tem vários enigmas, vários desafios, maratonas de programação acontecendo aqui na CodeCon. Então, se você, depois desse painel, pode dar um rolezinho aí na Zcity, né, para descobrir aí alguns enigmas e, quem sabe, ganhar prêmios, porque essa CodeCon aqui, ó, vou te falar que tá incrível. Tem PlayStation, tem Amazon Dot, tem uma porrada de coisa, até aquelas mesinhas todas chiques lá para quem gosta de desenhar. Só falta mesmo, ó, ter milho para fazer pipoca aqui para sortear, porque todo o restante aqui já tem. Então, agora eu quero convidar aqui o nosso querido aqui, super famoso, super querido aqui nas comunidades de open source. Quero convidar aqui o Thiago Avelino para se apresentar aqui para vocês, antes da gente mover aqui para o tema, e, obviamente, na sequência, o nosso convidado também internacional hoje, né, que é o Zeno Rocha. E aí, Avelino, beleza? E aí, boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. Então tá bom. Eu vou tentar me autodescrever. Eu sou homem branco, estou usando óculos, tenho cabelo preto, bem baixinho, e estou com uma blusa cinza claro. Eu sou CTO da Boozer, tem 7 meses, recente aí. Eu sou apaixonado por open source e contribuição. Estou aqui para tentar falar um pouquinho sobre side project, né? Aquele projeto paralelo que não é freela, mas é divertido. Legal, obrigada, Avelina. E você, Zé, seja muito bem-vindo, obrigada aí por aceitar o nosso convite para esse bate-papo de hoje. Obrigado a você, Cíntia, todo o pessoal do evento. É muito legal, né? Eu nunca tive que fazer isso, primeira vez, né? Se autodescrever, adorei essa ideia, né? Bom, eu tô aqui também, homem branco, camiseta preta, com barba, cabelo baixo, não tão baixo quanto o Avelino, mas baixo também, e umas plantinhas aqui no fundo, sofazinho aqui. Eu trabalho na WorkOS como VP de Developer Experience e, bom, hoje moro aqui em Los Angeles, na Califórnia, mas sou extremamente apaixonado aí por toda a comunidade do Brasil, faço parte disso, né? Nunca deixei de fazer e amo open source, amo produto para developer e amo estar compartilhando ideias e conteúdo, então, super animado de estar aqui.
Legal, obrigada. E de fato, né, é diferente quando a gente pensa sobre acessibilidade, o quanto faz a diferença a gente fazer essa autodescrição. E aí aqui também eu acho que é uma contribuição das comunidades de tecnologia para o mercado como um todo aqui no Brasil. Porque o primeiro evento, eu acho que eu vi essa questão, né, de online, etc., das pessoas se autodescreverem, além de ter, né, o intérprete de Libras, começou numa comunidade de tecnologia que estava justamente olhando ali, né, para incluir cada vez mais pessoas. Então, de fato, é muito legal assim, a gente ver várias, né, pessoas, às vezes tem as piadinhas dizendo, né, o meu cabelo, ele é curtinho, ele deu quase um display none, né, e aí só a galera que é front-end ali, né, que conhece CSS, vai manjar, mas é isso aí. Obrigada aí, meninos, pela introdução. Bom, galera, o painel de hoje é para falar aí sobre, então, os nossos famosos projetinhos paralelos, né? Que é basicamente aquele projetinho ali que talvez você começa no final de semana, você tem aquela ideia, né? De, vou fazer aqui, talvez, começar alguma coisa ali com o JavaScript, vou, sei lá, quero sair daquele commodity de estudar uma tecnologia, começando por criar uma calculadora, né? Que é famosa. Na época que eu comecei, a galera sempre dizia, olha, já que a gente vai fazer em JavaScript, vamos tentar fazer de tais formas essa calculadora e tal. E aí, muitas vezes também, esses projetinhos, além de ser uma coisa para você colocar lá no seu GitHub, pode se tornar também aí uma oportunidade de te destacar dentro da tua carreira profissional, como até mesmo abrir oportunidade para que você comece a empreender, né, dentro do mercado. Então, aqui eu acho que o nosso painel tem uma mistura muito interessante, né, porque vocês dois, né, já têm aí uma atuação aí, eu acho que de mais de 10 anos aí, né, no mercado de tecnologia, e vocês acho que até já contribuíram em projetos, né, nos mesmos projetos, e também acho que é legal olhar aqui da perspectiva do Zeno, né, que é um cara que já empreendeu também, né, já fez vários projetos e que, principalmente, tudo que você buscou desenvolver de conteúdo, até para palestras mesmo, ou artigos e tal, sempre foram coisas que ajudaram a te destacar na tua carreira, né, para hoje você chegar onde está. Da mesma forma que aqui o Avelino, ele é praticamente, aqui acho que a gente pode dizer que ele está no berço da comunidade open source aqui no Brasil, porque ele já contribuiu com projetos para Golang, Python e uma porrada de coisas aí, e também viu, né, dentro dessa perspectiva de open source, o além que é começar a empreender também. Então, acho que aqui a gente vai ter uma mistura, um bate-papo bem bacana. E aí também eu quero, antes da gente começar aqui a falar sobre o tema, né, e vocês já comentaram assim que gostam bastante da comunidade, etc., eu queria ouvir o que para vocês significa open source. Uma boa Não vamos pergunta, hein? disputar tanto assim, pessoal. Né? Tem espaço para os dois, vamos lá. Eu posso começar. Para mim, eu vejo open source não como um modelo de distribuição de software, o que talvez essa seja a definição técnica, vamos supor, mas como uma maneira de levar minha vida. Sinceramente, assim, eu acho que você poder abrir não só o que você tá, o artefato que você gera como programador, que é código, né? Mas também você abrir, poxa, os aprendizados que você tem em volta daquilo que você está fazendo, em volta da tua carreira, em volta dessas dificuldades que todo mundo passa, né? Quando você começa lá como júnior, como estagiário, tem uma série de coisas que você passa, depois você vai lá e aí talvez você vire sênior, ai meu Deus, muda todas as suas responsabilidades, e aí agora talvez você faça um projeto paralelo, às vezes você vai fazer sua própria empresa, então assim, eu vejo o open source sim como, né, esse modelo de distribuição que é extremamente efetivo, que te ajuda às vezes até contratar, porque agora você consegue trazer gente que contribuiu do projeto para tua empresa e tal, te ajuda com marketing, porque aí você consegue ter mais usuário, mas na minha visão vai além disso, vai num sentido de até como você age e como você participa aí nessa comunidade invisível, mas que está presente aí em volta o tempo todo. Legal, eu compactuo com praticamente tudo que o Zeno falou, mas eu vejo que é uma forma de compartilhar conhecimento, né? Olhando para a minha carreira, eu comecei com a galera aí muito próximo de software livre, né? E aí no meio do caminho eu descobri esse negócio de open source. E eu gostava de programar.
E eu achava que a galera de software livre não fazia muito parte de mim, né? Até eu encontrar o open source e conseguir me conectar um pouquinho melhor, que, puta, agora eu consigo ser a pessoa que eu gosto de ser, que é uma pessoa programadora, e compartilhar o conhecimento que eu tenho da forma que eu sei fazer, né? Que é escrevendo código. E, para mim, open source está muito ligado com comunidade, né? Eu sempre vejo uma galera falando de open source. Ah, comecei um projeto open source. E quando eu vou ver, é um repositório aberto. Para mim, existe uma diferença grande, né, entre open source e um projeto com um repositório aberto, né? E a diferença mais latente para mim é que um projeto open source eu tenho uma comunidade envolvida. Agora, um repositório com um código ali, que geralmente é eu mantendo, escrevendo, para mim é simplesmente um repositório aberto e não um código, um projeto open source. Não, sensacional. E você sabe, assim, Evelina, que tem um ponto, até o próprio Zero, né, falou sobre isso, de conectar com as pessoas, que eu acho que muitas vezes todo mundo, que principalmente agora, né, que tem uma grande onda aí de pessoas vindo para o mercado de tecnologia, né, fazendo essa transição de outras áreas, pensa que o open source ele é um bicho ali de 7 cabeças e que tu tem que ser, assim, a pessoa mais extraordinária, mais inteligente, saber 55 linguagens de programação para que tu possa começar a comitar alguma coisa ou contribuir. E aí, voltando para mim um pouquinho aí no túnel do tempo, há mais ou menos, acho que 13, 14 anos atrás, que foi quando eu comecei a minha carreira na tecnologia, eu fui buscar o open source, daí por isso que eu vim até com a minha camisetinha da Mozilla, porque a minha primeira contribuição e o meu primeiro grande projeto paralelo foi começar a fazer localização de documentação. Porque na época eu estava começando a aprender JavaScript, né? Eu pensei, ó, legal, estou começando aqui como front-end, mas não é só ali a parte da perfumaria, né? Que é o HTML e CSS. Eu preciso me aprofundar, preciso aprender muito sobre algoritmo, preciso, enfim, né, tentar debulhar ali o máximo do desenvolvimento para a web, e JavaScript acaba sendo ali a principal linguagem. E aí eu pensei, cara, não existe, naquela época não tinha um curso de JavaScript. Eu pensei, não existe uma apostila também. Então eu vou para o quê? Eu vou para direto para a documentação e comecei a contribuir, daí fazendo traduções, e aí com isso eu já testava os códigos, e assim eu fui evoluindo até eu de fato conseguir começar a criar assim os meus primeiros projetos, porque consequentemente depois acabaram se tornando a minha própria comunidade, que é o Makers Code, né? Que daí tem uma perspectiva adicional ali, que é trazer a mulherada, quebrar aquela síndrome do impostor, digamos assim, e dizer, não, o GitHub é um lugar para todo mundo, né? O GitHub não é um lugar para tu construir aquele ladrilho de banheiro, né? Verdinho, escuro, branquinho, não sei o quê. Mas de fato, se tu tem algo interessante que tu quer exercitar, que tu quer começar a fazer e quer te conectar com outras pessoas, lá é o ambiente que tu pode começar essa relação e a partir disso, né, tu começar a desenrolar, sei lá, participar de Discord, de IRC, na época era IRC, né? Acho que essa galera que nasceu aí nos anos 2000 nem sabe o que é isso, mas, enfim, né, é uma forma de tu começar. E aí eu queria perguntar para vocês dois, qual que foi o primeiro projeto paralelo, real, oficial que vocês fizeram e o que motivou vocês a dizer, ó, vou, sei lá, pegar o meu final de semana aqui e vou começar a colocar corpo aqui nessa ideia que eu tenho. Posso falar? O meu primeiro projeto paralelo foi um cara que eu chamei de MongoGrid, que era conseguir automatizar o host de MongoDB. E por que isso, né? Eu tinha um cliente que eu atendia na época e eu precisava hospedar um banco MongoDB, e na época, sei lá, 2000 e sei lá quanto, eu tinha que colocar aquilo no ar. MongoDB não era tão conhecido como é hoje e tinha algumas complexidades de subir isso, né? E esse foi o meu primeiro projeto paralelo. Ele começou fechado, né? Que era resolver um problema que eu tinha. Então, resolver um problema de um cliente, mas não necessariamente só dele. Eu comecei ali muito tímido, né, com o projeto, e depois ele acabou se tornando uma empresa, né? O meu foi um projeto. Eu acho muito legal o que você falou, assim, tipo, porque tem essa coisa de, poxa, não tem isso aqui, né? Não, você começa a ver e fala assim, tem um buraco aqui, eu poderia fazer, né? Eu acho que essa é
é a maneira mais autêntica de se começar um projeto paralelo. E o meu foi assim também. Eu tava lá, eu trabalhava na Petrobras na época, acho que isso foi em 2010, talvez. E eu tinha que criar um plugin de jQuery. Então, isso aí né, React, pré-Angular. E eu falei assim, poxa, eu queria um padrão ali, um design pattern para criar plugin, e não achei um. Eu falei, quer saber, eu vou criar um. Só que eu nunca tinha criado nenhum plugin de jQuery eu mesmo, né? E ali tava eu querendo criar um padrão para outras pessoas seguirem, né? Aí eu chamei esse projeto de jQuery Boilerplate, esse era o nome dele. Fiz um sitezinho bonitinho e tudo mais. Que para mim também, do jeito que eu vejo open source, não é só, né, você dar esse push nesse repositório aberto. Eu acho que é ir muito mais, é se importar com a documentação, se importar em como você vai apresentar, qual que é o pacote que envolve esse código. E lancei. E fiz um tweet lá, nem tinha quase nada de seguidor, mas aí taguei um lugar lá chamado Smashing Magazine, que eles tinham muito de seguidor, e eles retweetaram. E aí o projeto deu uma bombada, assim, e foi bem assustador, porque no começo eu recebi vários pull requests e tal, meu Deus, a galera querendo mudar um monte de coisa, meu Deus, e recebi um pull request de um cara que era o fodão da comunidade na JavaScript na época. Só que o pull request desse cara não era um pull request muito legal. Na verdade, o pull request dele era delete tudo isso e recomece de novo. Só assim você pode melhorar. E deletava todos os arquivos. Esse era o conteúdo do PR. Todos os arquivos. E eu fiquei assim, mega, meu Deus, o que eu faço agora e tal. Então foi uma experiência bem traumatizante, de certa maneira, sabe? Mas me mostrou que, primeiro, né, uma humildade em termos de assumir que, nossa, né, tinha coisa que eu poderia melhorar, talvez não daquela maneira tão grossa como ele falou, mas de uma outra maneira. E eu fui lá, aceitei esse PR e melhorei muita coisa depois. Então, eu acho que a beleza, né, quando você recebe o teu primeiro pull request, ou quando você faz o primeiro em algum lugar, tem uma chavezinha que clica no teu cérebro, assim, de, nossa, eu consigo ter outras pessoas me ajudando, nossa, interessante. Ou eu consigo ajudar outras pessoas, uma coisa que eu imaginaria que seria tão difícil, né? Pô, fiz uma tradução, ó, que legal. Mandei para um amigo, então acho que tem uma coisa muito foda em essas pequenas ações, que às vezes tem um efeito em cascata que 10, 15 anos depois estamos aqui falando sobre isso. Não, sensacional aqui a experiência de vocês e até essa questão do pull request lá do cara deletando o teu código. Eu acho que eu lembro que eu vi você comentar isso numa palestra, inclusive. Foi, acho que até no mesmo, acho que foi, putz, faz muito tempo, na verdade, mas acho que foi mais ou menos numa mesma época que o Fat lá, que é um dos criadores do Bootstrap, né, que é o cara, tipo assim, ó, é o cara que meio que salvou a transformação lá de sair daquela web toda feita site em tabelas e tal para um responsivo. E ele contava também que chegou um momento que até ele teve um esgotamento tipo mental mesmo das pessoas, que passa daí para o segundo passo ali, que é ter um manejo, né? Hoje eu acho que a gente já fala com muito mais maturidade dentro das comunidades sobre a questão de saúde mental, sobre respeito, sobre código de conduta, que é algo que sempre existiu, mas que às vezes tem pessoas extremistas, né? Como essa, o cara chegou lá, aquilo dali, literalmente, se tu não tivesse, acho que uma estrutura e literalmente coragem, porque fazer um projetinho paralelo e tu dizer assim, ó, vou comitar isso daqui num repositório público, até que ele se torne um projeto open source mesmo e tem todo um tempo ali do processar e dizer, olha, vou ter coragem de colocar e azar se meu código tá feio, a ideia é que alguém venha aqui e me ajude a fazer alguma coisa, né? E aí eu acho que até esse ponto, assim, acho que dessa virada de chave, se tu não tivesse uma estrutura, aquilo dali poderia ser o fim de tu dizer, olha, eu não quero nunca mais fazer isso daqui, e quem sabe como que as coisas se desenrolariam, né? Então, acho bem, bem legal. E aí, agora eu queria perguntar aqui pro Avelino, que o Avelino também tem esse lado empreendedor, digamos assim, muito próximo aí do open source, dos projetos, e que ele, né, fez essa contribuição aí para o MongoDB, para o Django, e também participou de um projeto que você que tem sua mão também, Zeno, que é o Drácula, né? E aí eu queria saber um pouquinho, assim, Avelino, dá para ganhar dinheiro com projetos paralelos? O que você faz assim para se engajar nos projetos? Qual que você queria essa coragem, digamos assim, né? Que se exploda, vou botar aqui a galera que venha contribuir. O que você acha sobre isso? Tá. Se dá para ganhar dinheiro, sem sombra de dúvida dá, né? Eu acho que existem algumas formas. A primeira que vem na cabeça da maioria das pessoas
é doação, né? E, por sinal, é a forma que eu menos gosto, né? Eu me sinto muito incomodado quando alguém está doando alguma coisa, eu não, entre aspas, não estou entregando nada em troca, né? Então, essa é uma forma que eu não gosto muito, mas existe. A forma que geralmente eu tento trazer para mim é o que eu posso agregar no meu negócio com esse projeto open source. Então, quando eu estava empreendendo lá, comecei uma empresa em 2015 e usava Go, né? Puta, se hoje é difícil contratar pessoa desenvolvedora que conheça Go, 2015 era um pouquinho mais difícil, né? E o que eu fiz, a estratégia ali de contratação, de atração e retenção era open source. Então, como que as pessoas ficam sabendo dessa minha empresa? A empresa mantém esses projetos open source, que não é core business da empresa, e sim, a gente usa esse negócio aqui dentro. E não existe, então, eu acabei criando esse projeto aí para mim, para a empresa usar, consequentemente, estava ajudando outras pessoas com aquele projeto. E a estratégia de retenção, né? Que eu acho que é eu ser muito inocente, achar que a minha empresa que eu fundei lá atrás era a empresa perfeita. Na real, não era, tinha uma porrada de problema. Mas quando a pessoa começava a colocar na ponta do lápis, né? Puta, vou ficar nessa empresa ou vou sair, o projetinho open source que essa pessoa ajudava a manter, fazia ela continuar na empresa, porque, puta, tem esses problemas, mas tem esse lado positivo e o open source acaba sendo uma das pernas do lado positivo, né? Essa é uma outra forma que eu vejo de ganhar dinheiro, né? Então, não necessariamente eu estou ganhando dinheiro com o projeto open source, mas esse projeto open source faz parte da empresa, consequentemente a empresa está ganhando dinheiro, né? E eu trabalhar numa empresa, na Mozilla, que mantém o browser, manter uma porrada de projeto open source. É uma das formas de ganhar dinheiro, né? Open source. E não só Mozilla, né? Tem uma porrada de empresa, Red Hat, tem um monte aí. Não, sensacional. E eu acho que sim, eu também tenho, acho que eu tenho mixed feelings, na verdade, sobre a questão de donation. E aí, por que essa mistura de sentimentos? Porque eu vejo que fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos, etc., eu acho que a galera tem uma cultura de ver, por exemplo, assim, se eu conseguir achar um projeto, um plugin, alguma coisa que me ajuda dentro do meu trabalho, e eu vi que aquilo dali é criado por uma pessoa, né, e é mantido por uma comunidade, as pessoas têm a tendência ali a contribuir, seja no Patreon, agora tem o GitHub lá, a parte de sponsor, mas aqui no Brasil a gente não tem isso. Eu fico pasmo às vezes, assim, principalmente em YouTube, né, que muitas pessoas começaram a dar aula, por exemplo, gratuita de programação, que aí se você vai para uma live, que é algum programa de barraco, assim, de TV aberta, que está rolando ao vivo, tem lá a donation de R$5, R$10, etc., só porque a galera quer aparecer com o comentário ali. Agora, aquela pessoa que muitas vezes dedica muito tempo da sua semana ali, do seu dia a dia, para criar um conteúdo, para criar uma aula, para ensinar, às vezes raramente consegue algum tipo de ajuda, né? E aqui eu acho que eu, por muito tempo, assim, parei de criar conteúdo online nesse sentido, porque eu pensava, cara, eu vou ter mais impacto no que eu faço do que eu não apareço, reunindo ali o pessoal, a galera, para fazer alguma coisa, mas não necessariamente atender, assim, a um público gigantesco que vai começar a me exigir milhares de coisas. E aqui tive uma experiência recente, que a Loiane, acho que vocês conhecem aí, que ela é super, né, querida na comunidade, ela veio aqui para o Brasil recentemente e a gente estava conversando justamente, né, sobre essa nova onda de influência digital e a nova geração de tecnologia, etc. E a Loiane, ela é uma mulher aí que, putz, há muitos e muitos anos ela cria conteúdo gratuito e raras são as vezes que ela, tipo, recebe algum donation, etc. Ela diz assim, eu não faço esperando por isso, mas eu sei que muitas pessoas, às vezes, né, acabam atendendo às solicitações, porque dentro do GitHub vira praticamente um sistema de ticket, onde todo mundo vai dizer, eu quero que tu ensine isso, eu quero que tu faça tal coisa, ou eu acho que tu tinha que melhorar a explicação de tal forma, sendo que nunca, às vezes, colaborou para que aquela pessoa pudesse ter recursos para aprender coisas novas, ou até mesmo para impulsionar e para divulgar o trabalho, né? Então, acho que tem aí um balanço, né, da gente também, acho que mentalmente começar a valorizar o que é feito de graça também, né, para ajudar a galera aí a crescer. Mas legal.
Seguindo aqui para o Zeno, né? O Zeno aqui, eu até conversei com ele antes do evento, né? Eu fui conhecer o trabalho do Zeno através da BrasilJS, que também é uma conferência aí, né, de desenvolvimento para a web, que acontece no Rio Grande do Sul, e que tem muito essa pegada de comunidade, né? De trazer a galera e tal. E aí, para mim, me marcou bastante, assim, porque na palestra que eu vi do Zeno, acho que até ele comentou sobre um projeto lá do cara que deletou, enfim, né, todos os arquivos lá do plugin que ele tinha feito e tal. Rolou até uma brincadeira, né, de que o Zeno era neto do Major, né, que é lá o super tiozão aí, o dinossauro da web e tudo mais. E de lá para cá eu vi sempre que tu te envolveu com vários projetos, né, buscou criar novas coisas. Tem aí também um projeto que eu não sei se ele está ativo ainda, mas naquela época, eu acho que no final de semana, inclusive, da BrasilJS, tu criou aquele Conf Boilerplate, que era ali um templatezinho padrão para sites, né, de eventos e tal, de tecnologia. Tem o Drácula também, né, que até inclusive o Avelino aqui já contribuiu. E eu queria saber, assim, Zeno, o que tu acha que faz um bom projeto? Uau. Então, eu acho que vai muito nessa linha de você se importar. Eu penso assim, quando eu tô fazendo uma palestra, vamos supor, aí eu tô fazendo os slides da palestra. Eu penso, pô, eu posso deixar esses slides, né, normaizinhos ali, posso botar o texto nos slides, posso mostrar eles de uma maneira, posso pegar um template pronto e utilizar. Ou eu posso tentar fazer uns slides que são super legais e que, nossa, a galera vê e fala assim, poxa, teve um carinho atrás desse negócio. Não é só uma coisa que a pessoa foi lá, botou um monte de bullet point e tá pronto, acabou, entendeu? Eu opero assim em tudo na minha vida. E eu sinto que quando você faz algo onde você demonstra esse carinho, essa coisinha um pouco a mais, você vai... Você não precisa ficar 300 mil horas fazendo algo, mas você mostra que, olha, tem alguma coisa aqui, eu acho que isso, as pessoas te recompensam por aquilo. Então, quando eu penso em open source, eu penso, sim, eu tenho que fazer que o projeto funcione. Eu preciso fazer com que ele rode, né? Que ele resolva um problema. Ok, esse é o mínimo. Isso aqui não tem nada abaixo disso aqui. Se você não chega nesse ponto, não tem nem como você pensar no resto. Então, beleza, você tem isso daqui. Só que só isso não é o suficiente. Hoje em dia, principalmente. Hoje em dia, para você fazer um projeto com, sei lá, 30 mil estrelas no GitHub, 10 mil estrelas, 1000 estrelas, 100, né? Você tem que gastar um tempo ali pensando como que eu vou... Qual que vai ser o tipo do marketing desse projeto, né? Eu vou criar um sitezinho, qual o domínio? Puta, e só o domínio aí você vai gastar 1000 horas aí pensando em domínio. Ah, não, então como que eu vou fazer para lançar essa parada, né? Eu só vou soltar e pronto, acabou? Pô, será que tem alguém que eu conheço que eu possa trocar uma ideia? Então eu acho que o segredo de fazer um projeto open source de sucesso não é o código, é o código mais todo o em volta dele. E como programadores, a gente tem a tendência de achar que não, o código é o que interessa. Ai, meu Deus, né? Tipo, e é óbvio, é importante, não estou dizendo que não é, né? Nossa, eu tenho um toque aqui, só de ver, por exemplo, que nas labels aqui tem um pipe separando os nossos nomes e o nosso arroba. Só que o do intérprete é um tracinho, eu já tô com um toque, né? Eu quero que aquilo ali seja um pipe também, entendeu? Eu tô incomodado, entendeu? Porque assim, e é assim que a gente é como programador, né? A gente, tipo, vê os detalhes e fala assim, poxa, isso aqui tinha que estar de um jeito diferente. Então, acho que esse é o desafio. Como que faz para você ir além? E nem todo mundo está disposto a ir além. Não, acho que isso é verdade, assim, eu lembro que o primeiro projeto, assim, que eu fiz, na verdade, eu era super menina, assim, na escola e tudo mais, na época, não existia nem, acho que a macromídia, aquele Dreamweaver e tal, que a galera codava, era front page, porque eu tinha, tipo, uns 14 anos de idade, tipo, era muito nova, e eu lembro que o primeiro sitezinho que eu fiz, assim, foi um site, tipo assim, ó, todas as receitas possíveis de se fazer com milho, porque eu estava fazendo um trabalho na escola que era tipo sobre milho. Cada pessoa pegou algum vegetal, alguma coisa aleatória. E aí eu lembro que depois que eu criei aquilo, eu levava num disquete
o meu sitezinho para mostrar na biblioteca. E aí eu distribuí, tipo assim, os panfletinhos dizendo na escola, feito no papel mesmo, ó, tipo, galera, tal dia vai ter aqui uma amostra de ciência lá, e o meu era aquele site horrível lá, feito no front page. Mas era algo, né? E aí, se tu pensar, eu acho que da mesma forma que a gente precisa divulgar nossos projetos, é a mesma coisa com a nossa carreira. Porque tu pode ser extremamente perfeito e tal, fazer o código mais incrível, aquele algoritmo mais otimizado do mundo, mas se tu não consegue te comunicar com outras pessoas, se tu não faz com que as pessoas entendam as tuas ideias e que compartilhem dela, de dizer, olha, legal, eu tô aqui numa discussão técnica com o meu time, e aí temos aqui opiniões divergentes de como que tem que ser implementada a tua funcionalidade. Se tu não tiver a famosa soft skills, né, aquela habilidade de te comunicar, e também criar a tua marca pessoal, digamos assim, que é aquela percepção que vai muito além do LinkedIn ou do Twitter, né, e quantos seguidores, likes eu tenho, mas é tu saber te posicionar e as pessoas começarem a te ver como uma referência, por exemplo, daquela pessoa que consegue ajudar a resolver tal tipo de desafio que a gente vai ter técnico dentro de um projeto. E eu acho que a magia também de começar a fazer projetos paralelos é isso. Você começar a sair só do algoritmo ali, só da telinha preta lá, e começar a mover e a olhar para outras áreas de como que tu pode chegar. Porque acho que até, por exemplo, tu pensar naquela ideia incrível de fazer um projeto, e aí tu vai para algum fórum, para algum meetup, você tem que criar um marketing ali, porque você precisa mostrar aquele código e fazer com que as pessoas possam te ajudar, porque é uma forma de tu conseguir aprender e aí, quem sabe também até conseguir um trabalho, né? Então, acho que isso é muito bacana. E agora a gente recebeu aqui uma pergunta do Gabriel. Inclusive, Gabriel, obrigado aí por inaugurar as nossas perguntas. Quem estiver acompanhando aqui pode utilizar aqui na janelinha lateral direita aqui do Gator. Vocês vão ver que tem uma janelinha ali para vocês colocarem perguntas. Enviem para a gente aí que nós vamos encaixando à medida do possível. O Gabriel perguntou o seguinte: vocês têm alguma dica para quem criou um projeto open source e que está precisando de uma ajuda aí para conseguir mais contribuições? Acho que até o Zeno, né, falou um pouquinho sobre isso, e aí se você quiser, até o Avelino também complementar. Eu acho que para quem está mantendo um projeto, né, open source, a gente tem que ter uma premissa, que pode ser que você vive desse projeto, mas as pessoas que vão contribuir provavelmente não vai viver desse projeto. Então ele vai fazer isso na hora vaga dele. Se você não tiver empatia com essa pessoa que vai contribuir na hora vaga de ter uma documentação que ajude ele, pelo menos, rodar o projeto em produção ou no ambiente onde tem que rodar o projeto. E se você quer contribuição e não tem uma documentação de como a pessoa prepara um ambiente de desenvolvimento, você assume que aquilo é fácil, porque para você é fácil, provavelmente você não vai ter tanta contribuição. E tem empatia também quando você receber a primeira contribuição ou as contribuições, né? Na hora de fazer o code review. Eu lembro de uma das primeiras contribuições que eu fiz para o Django, a pessoa que estava revisando lá, ele simplesmente fechou o meu pull request. E aí me deu aquele pane na cabeça, falei, caramba, mas o que eu fiz de errado? Na real, eu não sabia o que eu fiz de errado. E aí tentei de uma outra forma. A mesma pessoa foi lá e fechou, até que eu fui para DjangoCon e fui conversar com a pessoa. Eu não aguentei, eu falei, puta, eu preciso falar com essa pessoa. E conversando com ela, a primeira coisa que eu falei, puta, porque cheguei, me apresentei, né? Eu falei, pô, por que você fecha minhas contribuições? Aí ele tentou buscar ali mentalmente, né, quem eu era, e falou, puta, eu não tô lembrado. Eu falei, não, eu tô com o celular aqui, eu te mostro. E quando eu mostrei, ele lembrou e falou, pô, Avelino, eu não consigo entender o que você quer com essa contribuição. Ou seja, eu estava mudando só código. E aí eu estava errado, eu não li a documentação de como contribuir, mas como que eu tentaria lidar nessa situação, né? Quando alguém mandou um patch ali, um pull request, fora dos padrões do projeto. Eu tentaria levar a pessoa a entender o que ela errou. Então eu tento ter empatia de como está chegando aquela contribuição e explicar o que ele deveria ter feito. Mas isso é eu, né? Eu, Avelino, tento lidar dessa forma. E o que eu sempre falo com open source é feito de pessoas. E cada pessoa vai lidar de uma forma com cada situação.
Então, eu tento trazer a pessoa para dentro do contexto do projeto e ajudar ela a contribuir, mas não é todo mundo que vai ser igual. Eu acho que também tem um lado de você mostrar que você está interessado e tá animado com aquilo que você está fazendo também, né? Você está compartilhando, por exemplo, o progresso desse projeto, como que ele está indo, e deixar cristalizado como a água, assim, muito transparente, o que que é, como que você pode ajudar. Eu acho que isso vai... Nossa, isso serve muito, porque eu acho que todo mundo tem essa vontade. Quer dizer, não todo mundo, mas tem pessoas que de tempos em tempos têm essa vontade de querer ajudar. Aí elas chegam, github.com, vai na aba de issues, tem 237 issues, daí elas abrem... tá, isso aqui é muito difícil. Aí fecha a tab e vai embora. Como é que você faz com que quando você vá lá, seja legal para alguém que às vezes é júnior, que às vezes... Ou mesmo senior, mas, pô, quer ajudar, achou legal a ideia, e que a pessoa entra e fala assim, pô, não, deixa eu tentar. E fazer uma coisa que eu amo fazer com qualquer projeto de ferramenta de developer é criar um friction log. Você ir passo por passo, às vezes você mesmo, ou então alguém que ainda não é familiarizado com aquilo, e ver onde que são as fricções, onde são os pontos onde você dá aquela travadinha, assim. E às vezes é tipo, puta, faltou um comando para rodar ali para setar o ambiente local. E para você é óbvio, né? Igual a Evelyn falou, é óbvio para mim, claro, porque você está fazendo isso toda hora, todo dia. E para a pessoa que não é, que está usando aquela ferramenta pela primeira vez. Então, de tempos em tempos, fazer esse friction log de onde que trava, pode ser no começo, pode ser no final. Pode ser na hora... não, setar o ambiente local é super fácil. Mas na hora de botar em produção, é extremamente difícil. Não tem uma imagem de Docker que funciona para eu deployar num cluster de Kubernetes. Tá, então beleza, vamos ajudar aqui. Então, é pensar nessa jornada inteira, do ponto que você está integrando pela primeira vez até o Go Live, né? Show de bola. Acho que até esses pontos aí respondem algumas perguntas que nós recebemos aqui no chat. Obrigada aí para o pessoal que está enviando. E até acho que tem uma questão também, né, de o que você falou, Zeno, que é sobre tem alguns períodos, né, que a galera tem mais interesse em ajudar. Inclusive, nós estamos quase chegando num período muito especial do ano, que é a Hacktoberfest, né? Que aí o mês de outubro inteiro aí, né? A gente praticamente elegeu, digamos assim, né, mundialmente, outubro como o mês, né, mundial do open source, que é o momento, né, que vários repositórios são criados ou reativados, né, ali com issues para a galera poder contribuir, fazer lá os seus 4, 5, 10 pull requests para conseguir ganhar algum brindezinho, né? Também é uma forma aí, né, da galera conseguir contribuir. Mas aí também nós temos aqui algumas perguntas, tanto do Eduardo como da Lau também, do Davi, que estão pedindo assim uma indicação de se vocês conhecem algum tipo de movimento semelhante, né, ao Hacktoberfest, por exemplo, e que continuamente aí tenha, por exemplo, oportunidades da galera conseguir talvez descobrir de uma forma mais centralizada aí projetos, né, de forma geral que estejam precisando de ajuda. O Zeno já falou ali, né, sobre entrar ali no GitHub e clicar lá no menu de issues, que é para ver todos os projetos do universo ali, né, que estão com alguma issue aberta, mas eu queria saber se vocês aí têm dicas de comunidade, sei lá, alguém que crie conteúdo, enfim, que fale sobre projetos aí para contribuição com mais frequência, né? Como que as pessoas podem identificar projetos aí para ajudar? Para mim, essa é talvez a pergunta errada. Eu sei que existe uma resposta para ela, mas eu acho que para mim, eu vejo isso do mesmo jeito quando alguém pergunta, qual linguagem, eu estou começando na área, qual linguagem que eu devo aprender, né? Ou qual framework que eu devo estudar? Eu acho que você, na verdade, tem que fazer uma engenharia reversa e pensar, o que eu gosto? O que eu estou curtindo de usar no meu dia a dia? Eu gosto muito de tal tecnologia, Next.js. Eu sou de Node, gosto de Next.js. Não, eu sou de Python, gosto de Django. Não, eu sou de Ruby, gosto do Rails. E aí, tá, dentro desse mundo, quais são as libs que eu tenho usado essa semana que eu, importei no meu projeto e que eu tô curtindo usar? A, B e C, massa. Será que tem como... abre A, B e C, vai lá no repositório, vê se é fácil, tenta, entendeu? Assim como você pensar que, qual é a melhor linguagem? A melhor linguagem você tem que experimentar.
porque às vezes uma vai clicar com você e outra não vai clicar com você. Então, é muito mais um processo interno de você identificar o que te atrai e aí ir atrás daquilo, versus você, não, vou num lugar onde tem várias opções e vários repositórios que estão esperando primeiras contribuições. Acho que isso não vai te engajar. O que te engaja é aquela motivação intrínseca de ajudar. E a motivação intrínseca de ajudar. Para você gastar o teu sábado à tarde para fazer uma parada dessa, você tem que estar motivado intrinsecamente para aquilo. Então, por isso que eu acho que só, não, deixa eu ver uma coisa. Eu acho que você acaba. Não é genuíno o interesse, entendeu? Só complementando como eu chego nos projetos que eu, de alguma forma, contribuí. Necessidade própria. E é assim que eu cheguei na linguagem Go, por exemplo, que eu contribuí com o core da linguagem do Go durante alguns anos, né? Comecei, usava Python, estava com um problema ali de debugar concorrência, não era problema em concorrência, e sim achar onde meu software parava. E aí eu esbarrei na linguagem Go, comecei a brincar, um projetinho muito pequeno, usando, e, senti falta de alguns recursos na linguagem. Eu falei, deixa eu ser curioso e tentar entender como que é implementado esse recurso. E aí eu comecei a implementar coisa, entre aspas, para mim, e mandar a contribuição. E aí foi um momento de aprender, né? O que eu mandei funcionava na minha máquina, só que Go é uma linguagem de programação. Para outro processador não funcionava. E aí o pessoal que mantém o projeto começou a me ajudar a fazer aquela implementação funcionar para outros processadores também. Então, praticamente todos os projetos que eu contribuí foi necessidade. Assim, eu estou usando, eu acho que consigo contribuir com esse negócio aqui, implementar essa feature. E fui lá, fui curioso e tentei fazer. Alguns deu certo, outros não. Não, muito bom, pessoal. Aqui a gente está recebendo várias perguntas aí, né, sobre esse envolvimento aí de como descobrir, como começar a colaborar. E agora eu quero mover para um tópico aqui que é um pouco polêmico. Um pouco não, muito polêmico, na verdade. E aí até o Zeno, né, pode falar um pouquinho aí sobre o mercado dos Estados Unidos também, mas aqui no Brasil, com a chegada da pandemia, né, todo mundo online, às vezes um tempinho ocioso, etc., literalmente veio um tsunami do que nós estamos chamando como dev influencers, que é basicamente ali a cara do Avelino ali, já começou a dar uma alergia nele ali, pensando sobre Deu dev um bug influencer. nele. Deu um bug ali, deu uma tela azul no Avelino na hora do dev influencer. Mas, de fato, né, com a questão aí da galera poder ficar mais tempo em casa, etc., todo mundo, de certa forma, acabou puxando uma cultura ali de trabalhar durante muitas horas por dia, porque tu fica naquela, vou aqui tomar um cafezinho, acaba ficando um tempo na internet e aí acaba indo lá para aplicativos como TikTok, Instagram e por aí vai, ou brigar no Twitter, que também virou aí um dos hobbies aí de muitas pessoas. E aí aqui, né, falando sobre essa onda aí dos dev influencers, ficou muito comum, né, a galera ensinar, por exemplo, ali posicionamento de CSS para Flexbox, tipo rebolando com bambolê e toda aquela coisa, criando ali, né, conteúdo para as redes sociais. O que é legal porque populariza, digamos assim, um pouco aí a carreira em tecnologia, principalmente aí na área de desenvolvimento, mas também, de certa forma, tem o outro lado da moeda, que é criar uma certa cultura de positividade tóxica, sabe? De que tecnologia é extremamente fácil, todo mundo pode entrar, e se você tentar uma vaga e não conseguir, é porque aquela empresa ela é super ruim, do mal e tal, que ela não te contratou. Só que, na verdade, para trabalhar com tecnologia, precisa ter muita dedicação, você precisa estudar, vai passar a vida inteira estudando. E aqui, junto comigo, né, eu já sou um pouco velhinha aí no mercado, né, já tenho quase 15 anos de área tech, mas aqui também tem o Zeno e a Avelino, que são caras aí que estão há muito tempo no mercado, e eu acho que o que nós podemos dizer em coro é: a vida inteira nós vamos precisar de estudar, nos adaptar. Não é a linguagem nova que está saindo, mas assim, você entender sobre algoritmo, entender sobre lógica de programação, para que você possa ali, né, tá na ativa, né, sempre tendo a possibilidade ali de trabalhar com desenvolvimento.
E aí, né, falando aí sobre esse hype, né, do momento aí de dev influencer, muitas pessoas querem vir para a área, mas acabam se frustrando, porque daí pensar, se eu não consigo tão rápido um emprego como aquela pessoa que estudou 2 meses e virou sênior no terceiro mês, ganhando 10 mil reais, então eu sou um fracasso. Então, acho que, né, todas essas ondas aí tem os dois lados, né, o positivo da popularização da carreira e tentar tirar a percepção de que a tecnologia é um mercado muito elitista, para, né, ficar cada vez mais aberto para a galera, mas tem esse outro lado também, né, que é sobre aí, posso dizer até que diversidade, inclusão e principalmente o acesso das pessoas, né, a determinados conhecimentos, formações, que de certa forma, projetos paralelos, open source pode ser um meio de aprendizado, né, como foi para mim e para vocês aqui também. E aí aqui, entrando até um pouquinho na vida pessoal de vocês, o Avelino, por exemplo, ele é um cara que, além de desenvolvedor, empreendedor e tal, ele é um cara que também é atleta, né? Faz lá triatlo e uma porrada de coisas. E algo que, para mim, eu acho que é muito interessante nisso é porque a disciplina, ela é literalmente a ferramenta para fazer as coisas darem certo. Ou seja, não basta só eu criar um repositório aberto e esperar que o mundo inteiro venha elogiar e dar coraçãozinho ou estrelinha lá dentro do meu repositório, mas eu preciso melhorar, eu preciso inteirar, eu preciso me conectar com as pessoas. E aí, algo que eu admiro muito dentro do esporte é literalmente isso, né? Porque com frequência tu vai estar treinando, você vai se machucar e vai ter que repetir várias e várias vezes ali aquele exercício até você conseguir aprimorar. E muitas vezes também se privar de certas coisas na tua vida, porque, sei lá, se você vai competir, aqui o Avelino pode falar, né, já que ele é um atleta, eu não sou, então eu tô só admitida aqui, mas muitas vezes tem que te privar, porque tu vai ter que ter uma dieta, né, ali um cardápio todo diferente, você não vai poder comer batata frita e bacon em todas as refeições do dia, etc. E porque ele tem um objetivo lá no final, que ele conseguir performar, né, dentro ali de uma competição, por exemplo, que ele vai fazer parte. E aí eu queria perguntar aqui para o Avelino quais dicas que a gente pode trazer desse mundo offline, né? Que a gente vai, daqui a nossa vida de verdade, ela é offline, né? Para quem está começando a fazer projetos paralelos, então, aí, especialmente, né, para quem está querendo se desafiar e criar o seu primeiro projeto paralelo, mas que está faltando, talvez, né, aquela pitadinha ali de vontade de ir para frente, mas também a disciplina de poder se organizar, de poder saber, olha, vou ter que me dedicar, vou ter que falar com outros seres humanos, apesar de eu estar criando aqui um código para computador, eu tenho que divulgar ele para frente. Bom, legal. Eu gosto muito, né, do esporte, né, principalmente aí o triatlo. E o esporte me ensinou muita coisa, né, de disciplina, fazer o que tem que ser feito, não só o que eu quero. E eu vejo, principalmente o pessoal começando agora, né, na área de programação, querendo virar sênior em 2 meses, eu tento conectar com a vida do atleta profissional, né? Vou dar um exemplo do nadador olímpico, né? Ele passa 4 anos da vida dele para melhorar milésimos de centésimos naquela prova-alvo que ele vai fazer na Olimpíada. Ou seja, ele passou 4 anos para melhorar milésimos de centésimos. E nós querendo virar o desenvolvedor, a pessoa desenvolvedora sênior em 2 meses. Então, eu acho que senioridade vem com o tempo, né? Pelo menos isso é o que eu vejo. Não basta eu saber fazer queries avançadas do Django. Se eu quero aprender a fazer queries avançadas do Django, eu vou abrir a documentação, vou ler e aprendi. Mas aí eu tenho que aplicar aquilo durante X tempo, em projetos diferentes, para ir no próximo projeto eu falar, beleza, eu sei como lidar e sei como otimizar essa query avançada que eu aprendi a fazer no Django. E não só lendo a documentação e saber a sintaxe da limpagem ou como fazer. Sobre ter disciplina, né? O esporte, eu não era uma pessoa disciplinada. O esporte me ensinou muito sobre ter disciplina. E para mim treinar, né? Puta, vou acordar todo dia. Eu tenho uma prova-alvo, que é o Ironman. Nadar 3.800 metros, pedalar 180 quilômetros e depois correr uma maratona 42 quilômetros. Tudo isso em 10 horas, né? Ou menos que 10 horas, pelo menos esse é o meu objetivo. Eu tenho que ter muito claro por que eu estou fazendo aquilo. Porque a prova vai ser divertida. Pô, mas fazer tudo isso, 10 horas de atividade física em alta intensidade, vai ser divertido? Vai.
Porque eu passei 18 semanas da minha vida treinando para aquela prova. Então, o treinar é o difícil, a prova é fácil. Por quê? Porque eu estou preparado para aquilo. E como que eu faço para me preparar e chegar para aquela prova bem? Ah, eu acordo motivado todo dia? Jamais. Eu vou pela disciplina. Tem dia que eu acordo, olho no relógio, é 4 horas da manhã, 4h30 da manhã, e eu sei que às 5h30 eu tenho que estar treinando. Por quê? Porque 8 horas eu quero sentar e trabalhar. Então eu tenho que ter a disciplina de acordar e fazer o que tem que ser feito. Tem dia que eu estou motivado? Tem dia que eu estou motivado, lógico, né? Pô, o treino de ontem eu executei bem, pode ser que hoje eu consegui dormir melhor, acordo bem e vou conseguir executar um treino bem, porque eu acordei motivado. Mas a maioria dos dias eu não acordei motivado. E aí, tentando trazer para open source, tecnologia, eu vejo muitas pessoas começando aquele projetinho open source, né? E aí passa 2 meses ou X tempo, ele acaba cansando do projeto. E aí começou outro projeto. Eu acho que o Zeno aí com Drácula, né, que é um tema muito conhecido, ele não passou 2 meses fazendo aquilo. Ele passou muito tempo fazendo. E teve dia que ele terminava de trabalhar, sei lá o horário que ele trabalhava no Drácula, né? Terminava de trabalhar ali no trabalho dele principal e olhava para as coisas que ele tinha que fazer no Drácula e, puta, não tô com tesão de fazer isso, não tô com vontade de sentar e fazer. Mas mesmo assim ele sentava e fazia. Então, o que eu tento trazer para mim ter disciplina é um objetivo muito claro. Tanto o objetivo a longo prazo, que é, sei lá, lançar esse projeto open source. Esse projeto open source ter pessoas contribuindo com ele. E objetivo a médio prazo e a curto prazo. E o porquê? Porque quando eu acordo e eu sei o que eu tenho que fazer, as coisas ficam mais fáceis. Porque eu só tenho que ir lá e executar. Agora, quando eu acordo e tem que me dar tempo para pensar o que eu tenho que fazer, principalmente eu acordando 4h30 da manhã, provavelmente eu não vou fazer. Porque eu vou ficar pensando, eu vou procrastinar, não vou fazer, e aí eu vou me frustrar, porque eu deveria ter feito o que eu não sei o que eu deveria ter feito. Então, puta, é planejamento, né? E ter muito claro aonde você quer chegar, eu acho que fica muito mais fácil. Eu acho que na sua pergunta, Cintia, tinha duas coisas que tem dois lados dela, né? Tem, eu acho que completamente certo esse esquema de não querer esse tipo de positividade tóxica, né? Essa narrativa de que não, você vai ser sênior em 2 meses, que vem tudo fácil. Não, né? Acho que esse paralelo que o Avelino fez com o esporte é excelente, porque as coisas não vêm fácil, elas são extremamente difíceis. É muita abdicação de muita coisa. Isso sim é errado, sabe? Mas acho que um outro lado também que vale a pena, que a gente tem que tomar cuidado, é para a gente não ser os guardiões do que é o certo, né? Então, a gente talvez começou numa época onde você tinha que ir nos fóruns para achar resposta, não tinha Stack Overflow, muita coisa que às vezes você tinha que entrar no código para ver. E hoje, pô, tem alguém com um vídeo no TikTok ensinando aquilo, né? E eu acho que isso, na real, tem que ser celebrado, de certa maneira. É um outro tempo, e com esse outro tempo tem outros canais, e a galera vai explorar outros canais, e que legal que existem eles. Você, como indivíduo, como programador ou programadora, você escolhe que tipo de canal você vai consumir, né? É como se a vida é como se fosse aquele rádio antigo que você vai lá e vai quando você está movendo lá aquele rádio antigo tem o ruído, tem o barulho e de repente você acha a estação e agora está tocando uma música. Você escolhe se você vai querer prestar atenção nesse chiado, nesse ruído, ou se você vai querer prestar atenção na música, né? Então vai muito do discernimento do que é importante para você, do que é valioso. E cada um aprende de um jeito diferente, né? Também essa é real. Tem gente que ama tutorial no YouTube, tem gente que, não, deixa eu ir direto na Docs. Tem gente que fala assim, não, deixa eu tentar direto. Aí quebra a cabeça por meia hora e depois vai na Docs, tá lá, só o negocinho, tava ali. Se você tivesse só copiado aquilo ali, já tava pronto. Mas você quer, não, você precisa experimentar aquela frustração para daí entender exatamente como é feito e aí tentar. Então, acho que essa é a beleza também da programação, né? Cada um aprendendo de jeito diferente. Não, total. E até para quem também está em início de carreira, né? Como você disse, tentar achar a sintonia
E também eu acho que nessa sintonia também eu acho que fazer esse entendimento de saber que cada pessoa está no seu momento de carreira e que não é verdade o bilhete de que você vai se tornar sênior em 3 meses, e sim buscar ver, né, o que você consegue tirar de conteúdo, o que você consegue tirar realmente de relevante, e não se comparar, né, para dizer, porque eu acho que tem muito também nessa onda aí dos dev influencers, tem muito aquela jornada do herói, né, de comecei aqui, em uma semana fiz R$1 milhão, algo do gênero, né? Ainda não conheci nenhum dev que fez isso em um final de semana. Eu acho que, salvo a ideia, eu acho que alguns anos atrás teve aquele joguinho lá do Flappy Bird, né? Que o cara criou lá o passarinho aquele que voava, e aí sim o cara ganhou uma grana, porque de fato era um appzinho ali que a galera usou muito. Mas é isso. E aí, até conectando com a tua fala, Zeno. Eu estava lá, até inclusive, galera, acessem depois o site aqui da CodeCon para poder visitar os perfis aqui, tanto do Avelino como do Zeno, e lá vocês vão encontrar o link para o site do Zeno, lá o site pessoal dele, que tem várias coisas, e ele escreveu um artigo junto com a esposa dele, que ela acho que está como reminder, algo assim lá no site, que fala sobre a importância do tempo, né, e uma visão de como encarar isso na vida, e eu acho que até se traduz um pouco no que ele falou. E aí também, para quem não sabe, o Zeno, ele também é um autor aí, né, de livros e tal, e ele escreveu um livro que é o 14 Hábitos dos Desenvolvedores Altamente Produtivos. Eu sei que ouvindo o título do livro parece que é aquela pessoa que toma 50 litros de café e fica só digitando o dia inteiro, mas não, na verdade, não tem nada a ver com isso. E aí eu queria convidar o Zeno aqui para revisitar, então, um desses conselhos, né, um desses 14 hábitos aí para desenvolvedores, e que você acha aí que é um hábito crucial para a galera que está na área de tecnologia, seja para quem está começando, para quem já está caindo fora, quer se aposentar ou quer fazer artesanato e vender na praia, enfim, qual que é o hábito aí que tu acha que fez diferença na tua carreira e que pode ajudar a galera também? Pô, legal demais. Eu acho que talvez um que seja interessante mencionar, estava aqui pensando, né, o que se encaixa no que a gente tem, nessa narrativa que a gente está propondo hoje. Acho que um que é legal é com relação à frequência que você, por exemplo, muda de emprego, né? Eu acho que você pode encarar a sua carreira como dois personagens aí de videogame. Você pode ser o Sonic, que tá lá, né, tipo, né, tentando, né, correndo, indo rápido, mas tá lá, né, tipo, passando de fase em fase e tudo mais. Ou você pode ir numa linha mais Mario, assim, pulando de canto em canto, em tudo quanto é lugar e tudo mais, né? Eu acho que é muito comum a gente encarar, às vezes, a vida de um jeito de, tipo, pô, nossa, eu consegui um outro lugar que vai me pagar R$500 a mais. Ah, não, eu vou, né? Porque lá você tá sempre perseguindo esse ganho de curto prazo, versus você olhar de maneira estratégica para o que você está fazendo, e às vezes isso vale mais você ficar no mesmo lugar que você está, mesmo que seja ganhando menos. Às vezes vale você fazer um movimento que para outras pessoas pode parecer idiota, mas que para você faz sentido. Uma coisa boba, no meu caso, foi... Eu lembro que eu estava usando o Twitter no começo, e aí eu parei de twittar em português e comecei a twittar em inglês. Falei assim, meu, eu tô começando a me envolver com a comunidade open source, tem a galera que fala inglês, vou começar a twittar em inglês. E a galera caiu matando em mim porque eu tweetava em inglês. Ai, meu Deus, é idiota, olha lá, o cara se achando que tá escrevendo em inglês. A minha estratégia de longo prazo, velho, eu quero fazer coisas que vão ter impacto global. Eu posso estar morando no Brasil, eu posso estar morando fora, isso não interessa onde eu vou estar, mas eu quero estar fazendo coisas que têm impacto global. Então, acho que você olhar um pouco mais de maneira estratégica para o que você faz, e, em vez de estar perseguindo aquele R$500 a mais, R$1.000 a mais, e aí com isso você vai estar pulando de empresa em ano, de 6 em 6 meses, e não que, ai meu Deus, então eu tenho que preocupar com o meu currículo e tal. Não tem a ver com isso, tem a ver com o quão profundo você vai estar atacando problemas. E se você fica saindo de empresa de 6 em 6 meses, você simplesmente não vai entrar em profundidade em nenhum problema. Então, acho que vale a pena olhar por esse ângulo também.
Ótimo, adorei aqui os conselhos. Galera, estamos nos encaminhando aqui para o encerramento do nosso painel, uma conversa super bacana aqui com dois caras que praticamente são aí, eu acho que a propriedade da comunidade, porque não tem um evento de open source, de galera assim que está começando, etc., que não tenha ouvido falar sobre o trabalho de vocês, algo que eu acho muito bacana, até no meu próprio trabalho mesmo, eu falei, tipo, olha, eu vou participar de um evento e tal, vou conversar com esses caras, todo mundo, caramba, eu já vi o Avelino lá, ele fazia uns negócios muito loucos no Django e tal, também o Zeno aqui super conhecido, né, em função do Drácula, então acho muito legal. E, galera, assim, acho que seja para aprender alguma coisa nova, seja para tentar aí ganhar uma vaga, seja para ganhar dinheiro, acho que o projeto paralelo ele está aí literalmente para que você tenha uma possibilidade, né, de sair talvez daquele ritmo do dia a dia, que você precisa ter disciplina também, né, para seguir e olhar o aprendizado a longo prazo, mas o projeto paralelo é onde você pode se arriscar, onde você pode criar o site, sei lá, de Pokémon, por exemplo, que faça milhares de outras coisas ali, e é o meio ali de você conseguir conhecer pessoas que curtam Pokémon também, ou que queiram te ajudar a melhorar aquele código. E aí, meninos, antes da gente se despedir, eu queria convidar vocês para deixar uma mensagem final aqui, começando pelo Avelino, sobre aí qualquer coisa que tu queira. Acho que tu já trouxe um conselho aqui, que quando eu vi que você fazia triatlo, eu falei assim, ó, cara, eu preciso perguntar ao Avelino sobre disciplina, porque eu acho que é um negócio que a gente precisa ter muito, e nesse momento de tudo online, há muita facilidade de a gente se conectar, parece que a gente tem um sentimento mais imediatista, né? E aí a disciplina ela vem aí para nos ensinar várias coisas. Mas quero passar a palavra para ti aqui, Everino. Aos últimos momentos aí, o seu último conselho, dica, horóscopo, enfim, o que você quiser dizer para a galera. Legal. Bom, tentando conectar aí com o projeto paralelo, né? Eu acho que nós, pessoas desenvolvedoras, tem que ter em mente que a carreira profissional é nossa, não da empresa que a gente trabalha. Então, a empresa que a gente está trabalhando tem que nos aproximar da onde a gente quer ir, e não a gente se aproximar da onde ela quer ir, né? Se a gente conseguir conciliar os dois, melhor ainda, né? Porque eu vou aprender uma coisa que eu quero aprender e, consequentemente, eu uso aqui dentro da empresa. Então, a gente tendo isso claro, fica muito mais fácil da gente chegar onde a gente quer chegar. E aí não viver que nem o Mário, né? Que o Zeno comentou, ficar pulando de galho em galho ali, né? De objeto em objeto. Então, tenta definir o que você quer profissionalmente, para onde você quer ir profissionalmente. E conciliar com o que você está aprendendo na empresa. E como conectar isso que eu falei com o projeto paralelo? Pode ser que dentro da empresa que você está, você não está desenvolvendo o que você quer desenvolver. Por que não começar um projeto paralelo no seu tempo livre, depois de trabalhar, né, lá na empresa? E, sendo open source ou não, né, isso é indiferente, né? O intuito, acredito aí, de um projeto paralelo tem que ser você aprender, se divertir, né? Vamos ter em mente que programação não é hobby, sim, é nossa profissão. Hobby é uma coisa, profissão é outra. E dentro da profissão tem coisas que não é legal. Hobby, geralmente tudo é legal, né? E é isso aí que eu queria falar. Obrigada. E você, Zeno? O último conselho aqui para a galera. Eu acho que a gente falou muito sobre projeto paralelo e tem tudo a ver com como você usa seu tempo, né? A gente está aqui, a gente passou a última 1 hora aqui, 60 minutos que a gente podia estar fazendo outra coisa. Curiosamente, era o meu horário de almoço, né? Vou dar uma esticada, vou almoçar agora. Podia estar lá almoçando com a minha esposa, com a minha filha. O Avelino podia estar com o filho dele, maravilhoso. Podia estar brincando, podia estar curtindo ele. A gente podia estar jogando videogame. Todo mundo que está aí assistindo, né? Acho que tinha mais de 200 pessoas, sei lá. Podiam estar fazendo qualquer outra coisa, mas estavam aqui. Então, eu acho que isso, por si só, é muito foda. Então, já queria agradecer a galera por estar aqui. E, bom, pensar se esse é o asset que é tão precioso e que é o único que a gente não tem mais, né? Como é que a gente está usando ele, né? Então, não só para quem está ouvindo e absorvendo isso, mas ok, agora vai fechar a live, vamos cada um para o seu canto, cada um vai fazer as suas coisas. O que você vai fazer, né? Com esse tempo depois, né? Então, acho que vale a reflexão.
Muito obrigada. Avelino, Zeno, foi um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Aprendi muito, foi uma conversa super gostosa. Agradeço ao Lucas aqui também, novamente, que é nosso intérprete de Libras. Ó, palminhas aqui, né, para todo o pessoal. A gente, na verdade, estava aqui com quase 300 pessoas aqui em vários momentos. Então, literalmente, tem muitas pessoas que vêm, né, aí tem curiosidade de saber sobre projetos paralelos. Eu acho que nesse bate-papo aqui a gente conseguiu desmistificar, né, que não é ali um polvo, né, de tantas coisas e complexidades, mas basta tu querer começar, tu te apaixonar por algum problema que tu conseguiu resolver e tenha certeza de que outras pessoas também podem estar passando por isso, e esse projetinho, esse plugin, esse código aí pode ajudar alguém, como também pode te ajudar a crescer, a evoluir. Tá certo, galera? Então, sigam, eu sei que a gente não conseguiu cobrir todas as perguntas, mas sigam o pessoal aqui nas redes sociais, né? Conectem lá por Twitter, etc. Tá todo mundo aqui com seu arroba no Twitter, manda no LinkedIn também, que vai ser um grande prazer aí conectar com vocês. E desejo muito sucesso na carreira de todos. E sigam aqui participando da CodeCon, vão aí vasculhar, né, os enigmas, tem maratona de programação, tudo isso para que vocês possam aprender e chegar no próximo nível da carreira profissional de vocês. Muito obrigada, um grande abraço.